Continuando as nossas aulas sobre evolução, hoje nós vamos falar sobre a relação entre os conceitos evolutivos, a evolução em si, e a classificação biológica, como os seres vivos são classificados. Além disso, nós também vamos falar um pouquinho a respeito da nomenclatura científica, ou seja, como são dados nomes aos seres vivos. Antes mesmo dos conhecimentos a respeito da evolução existirem como nós conhecemos hoje, os seres vivos já eram classificados em grupos. Essa classificação ela foi proposta por Linneu, que propôs que os seres vivos poderiam ser organizados em categorias taxonômicas. Essas categorias seriam agrupamentos hierárquicos, onde nós teríamos grupos maiores e dentro desses grupos alguns grupos menores. E essa organização foi proposta por Linneu para facilitar o estudo dos seres vivos, compreendendo que os seres vivos se agrupam, formam grupos de acordo com as suas semelhanças. No caso, na época que Linneu propôs, principalmente as suas semelhanças físicas. Essa classificação biológica que foi proposta por Linneu, ela era organizada em 7 categorias taxonômicas, que seriam as categorias de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E essas 7 categorias que Linneu propôs, como eu disse, elas seriam hierárquicas. Então, nós teríamos o reino como categoria mais ampla. Dentro do reino, nós teríamos vários filos. Dentro do filo, várias classes. Dentro de uma classe, várias ordens. Dentro de uma ordem, várias famílias. Dentro de uma família, vários gêneros. E dentro de um gênero, por fim, nós teríamos várias espécies. E a organização dos seres vivos dentro dessas 7 categorias taxonômicas, ela seria feita de acordo com as características físicas. Então, todos aqueles seres vivos que fossem parecidos entre si estariam dentro de um mesmo grupo. Então, nós temos, por exemplo, o reino vegetal e o reino animal. Todos os seres vivos que compartilham características típicas de um vegetal pertencem ao reino vegetal. Todos aqueles seres vivos que compartilham características típicas de um animal estão dentro de um reino animal. Dentro do reino animal, nós também teríamos essa organização de acordo com as semelhanças físicas. Então, dentre todos os animais, aqueles que são mais parecidos entre si ficariam dentro de um mesmo filo, e aqueles que são diferentes estariam em outro filo. Usando o reino animal como exemplo, eu vou tentar explicar a vocês como funciona essa organização. Atualmente, o reino animal é dividido mais ou menos em 9 filos, mas eu vou dar o exemplo apenas de 2 filos para vocês compreenderem. Nós temos aqui nessa imagem uma representação do filo Annelida e nessa outra imagem aqui a representação do filo Porífera. Então, dentro da grande diversidade de espécies do reino animal, todos aqueles que têm o corpo dividido em anéis, têm essa característica física, estariam então no filo Annelida. Já aqueles animais que têm o corpo coberto por poros, vários buraquinhos no seu corpo, estariam dentro do chamado filo porífero. A organização dos seres vivos em categorias taxonômicas existe até hoje e é extremamente importante dentro da ciência. O que mudou foi a forma como nós organizamos os seres vivos dentro dessas categorias taxonômicas. Originalmente, como eu disse, essa organização ela era baseada apenas nas semelhanças físicas. No entanto, com o surgimento dos conceitos evolutivos, nós percebemos que organizar os seres vivos apenas de acordo com as suas semelhanças poderia nos dar uma falsa ideia de parentesco entre esses seres vivos, porque muitas vezes eles são parecidos, mas não necessariamente esses organismos têm uma mesma história evolutiva. Então, a partir do momento em que começamos a conhecer a evolução, nós começamos a organizar esses seres vivos não de acordo apenas com as suas semelhanças físicas, mas sim de acordo com a sua origem evolutiva. E por que isso acontece? Quando eu uso apenas a semelhança física para organizar os seres vivos, eu posso cair no erro de estar usando as chamadas características análogas, ou seja, aquelas características que são parecidas, mas não representam necessariamente uma mesma história evolutiva. Exemplo aqui, nós temos as asas das aves e as asas dos insetos.
Tanto nas aves quanto nos insetos, a asa é uma estrutura semelhante e tem a mesma função, que é o voo. Mas a asa do inseto e a asa da ave não têm relação nenhuma uma com a outra. Não têm uma mesma origem embrionária, não representam a mesma parte do corpo e nem mesmo têm a mesma origem evolutiva. Em contrapartida, quando eu utilizo a mesma origem evolutiva para organizar os seres vivos, eu estou usando as chamadas características homólogas, ou seja, aquelas características que têm uma mesma história embrionária e evolutiva. Exemplo, a asa do morcego e a nadadeira das baleias e dos golfinhos. Apesar dessas estruturas não serem fisicamente semelhantes, né? A asa do morcego é adaptada para o voo, enquanto a nadadeira dos golfinhos e das baleias é adaptada ao nado. Apesar de externamente elas não se parecerem, elas têm uma mesma origem embrionária, ambos são membros superiores, vêm de uma mesma parte do corpo e, consequentemente, também vão ter a mesma origem evolutiva. Assim, dentro do reino animal, seria um erro eu organizar aves e insetos no mesmo grupo, só porque eles têm asa. Mas seria uma coisa correta organizar os golfinhos e os morcegos no mesmo grupo, porque apesar de não serem semelhantes, viverem em ambientes totalmente diferentes, eles têm a mesma origem evolutiva. Então, essa foi a grande mudança que a evolução trouxe para a classificação biológica. A partir do momento que nós começamos a compreender a evolução, nós começamos a organizar os seres vivos dentro das mesmas categorias taxonômicas propostas por Linneu, mas agora nós vamos usar os conceitos evolutivos para isso. Uma das ferramentas mais importantes da evolução para organizar os seres vivos dentro dessas categorias taxonômicas são as evidências moleculares. Quando nós conseguimos compreender que os seres vivos eles compartilham características moleculares, tanto de proteínas quanto de DNA, nós conseguimos então organizar os seres vivos em chamados cladogramas, que é essa representação que vocês estão vendo aqui. Nesses cladogramas, nós vamos então organizar os seres vivos de acordo com a sua evolução, entendendo dentro do tempo como eles evoluíram. Dessa forma, fica mais fácil compreender como organizar esses seres vivos. Só para vocês poderem ter uma ideia de como os conceitos evolutivos mudaram a forma como nós organizamos os seres vivos nas categorias taxonômicas, nós temos aí nessa imagem a representação mais aceita da evolução dos chamados cordatas, que é o grupo de animais onde estão os vertebrados. Originalmente, nós dividimos os vertebrados em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Eram 5 grupos. No entanto, a partir do momento em que nós começamos a utilizar os conceitos evolutivos para organizar os seres vivos, nós vimos que não é possível separar os vertebrados apenas em 5 grupos, porque peixes não são um grupo só. Tudo isso aqui é peixe. Então, nós percebemos que os peixes, na verdade, são grupos diferentes. Dentro dos chamados peixes, nós temos grupos totalmente distintos uns dos outros. Esses grupos, então, não poderiam ser um grupo único. Então, o que antigamente a gente chamava de categoria peixe vai ter que ser dividida em algumas categorias. Nós temos aqui também outro exemplo, o caso dos répteis. Os répteis estão divididos em 3 grupos e as aves fazem parte desse grupo. Então, a partir do momento em que nós começamos a utilizar os conceitos evolutivos para tentar entender a organização dos seres vivos, a nossa visão sobre os seres vivos mudou totalmente. Atualmente, nós utilizamos os conceitos evolutivos como principal ferramenta para classificar os seres vivos, o que é conhecido como classificação filogenética. E um dos conceitos mais importantes dentro da classificação filogenética que vocês precisam compreender são os chamados grupos monofiléticos. Os grupos monofiléticos são aqueles grupos que são formados por indivíduos que possuem um ancestral comum e exclusivo. Ou seja, vamos pegar esse exemplo aqui, essa imagem, para vocês entenderem. Nós temos aqui 3 organismos.
organismo A, organismo B e organismo C. O organismo B e C, eles vêm de um mesmo ancestral, e esse ancestral que deu origem a B e C é comum aos dois, ou seja, é o mesmo ancestral dos dois, e é exclusivo dos dois, só deu origem a esses dois grupos. Então, eu posso dizer que B e C formam um grupo monofilético. Dessa forma, eu poderia organizar os indivíduos A e C no mesmo grupo e excluir o indivíduo B? Não. Por quê? Apesar de A e C eles realmente virem de um mesmo ancestral, esse ancestral aqui deu origem a A e também deu origem a C, esse ancestral não é exclusivo dos dois. Por quê? Porque também é o ancestral de B. Então, A e C não formam um grupo monofilético. Se eu quiser organizar A e C junto, eu vou ter que incluir o grupo B, porque aí sim eu teria um grupo monofilético, porque o ancestral que dá origem a A e C também dá origem a B. Então, A, B e C formam um grupo monofilético. Eles têm um ancestral que é comum aos três e exclusivo dos três. Vamos tentar compreender isso de uma forma mais prática, usando um exemplo real. Dentro do reino animal, como eu comentei, existem 9 filos diferentes. Um desses filos se chama filo cordata. Dentro do filo cordata, existem 3 agrupamentos, que atualmente nós vamos chamar de subfilos. Essa categoria subfilo não existia na época do Linneu, ele não propôs, é uma categoria recente, né, que seria uma subdivisão dos filos. Então, nós teríamos 3 subfilos, o subfilo urocordata, o subfilo cefalocordata e o subfilo vertebrata. Os organismos do subfilo vertebrata é o que nós conhecemos como os vertebrados. Dentro do subfilo vertebrata, que são os vertebrados, originalmente nós tínhamos 5 classes, que seriam as classes dos peixes, a classe dos anfíbios, a classe dos répteis, a classe dos mamíferos e a classe das aves. Nós vamos entender como essa organização do subfilo vertebrata, dos vertebrados, mudou, está mudando, na verdade, depois que nós começamos a utilizar os conceitos evolutivos. Eu quero que vocês entendam, a partir do próximo slide, como que este pensamento da divisão dos vertebrados em 5 classes mudou a partir do momento em que nós começamos a compreender a evolução dos vertebrados. Aqui nós temos a imagem representando a evolução do filo cordata, que, como eu disse, é um dos 9 filos do reino animal. O primeiro grupo que nós temos aqui no filo cordata são os chamados urocordados. E o segundo grupinho, os cefalocordados. Todo o restante são os animais que nós chamamos de vertebrados. Observando essa imagem, nós percebemos que essa classificação do filo cordata em 3 subfilos, ela pode ser considerada como válida. Por quê? A linhagem dos urocordatas é única. Ou seja, todos os urocordatas vêm de uma linhagem única e exclusiva. Então, não existe mais nenhum grupo que seja originado por essa linhagem e não ficou nenhum grupo dessa linhagem para fora. Então, os urocordatos vêm de uma linhagem única. Esse traço no cladograma mostra a linhagem do grupo. Então, isso mostra que os urocordatas são, sim, monofiléticos. A mesma coisa para os cefalocordatas. Se vocês observarem aqui, a linhagem que deu origem aos cefalocordatas também é única. Todos os cefalocordados vêm de uma linhagem única que não é compartilhada com mais ninguém. Os vertebrados também podem ser considerados como monofiléticos, porque todos eles também vêm de uma linhagem única. Eles vêm desse ancestral aqui, que está na base, que é o ancestral comum e exclusivo a todos os vertebrados. Então, a classificação do filo cordata em 3 subfilos, ela pode sim ser aceita de acordo com a classificação filogenética. Dentro dos vertebrados, nós temos alguns problemas, porque a partir do momento que nós começamos a utilizar os conceitos evolutivos para classificar os seres vivos, nós começamos a observar que não era possível manter aquelas 5 classes dos vertebrados, e a gente vai entender agora por quê. Esses organismos aqui que eu estou circulando é o que antigamente nós chamávamos de classe
Piscis, ou classe dos peixes. Então, os peixes, na verdade, são formados por 5 linhagens distintas. Então, a linhagem dos peixes são 5 linhagens totalmente distintas. Eles não têm um ancestral comum e exclusivo. Eles não formam um grupo monofilético. O ancestral mais antigo, né, para esse grupo está aqui. Ah, é o mesmo ancestral que vai dar origem a todo esse grupo? É, mas não é exclusivo deles. Essa linhagem, né, que deu origem aos peixes, é a mesma linhagem que vai dar origem aos anfíbios, répteis e mamíferos. Então, eu não posso considerar como peixe um grupo real, um grupo aceito. Então, isso é o primeiro problema dentro dos vertebrados. O grupo dos anfíbios aparentemente não apresenta problema, porque os anfíbios são apenas esse grupo. E a linhagem dos anfíbios é única. Então, vocês estão vendo aqui que eu estou pintando, essa aqui é a linhagem dos anfíbios. Ela é uma linhagem única para todos os anfíbios. Então, todos eles vêm de uma mesma linhagem. Portanto, formam um grupo monofilético. Eles têm um ancestral comum e exclusivo a todos. Portanto, a classe anfíbia, a classe dos anfíbios, ela pode sim ser aceita. Os répteis e as aves, aí a gente tem um problema. Por quê? Os répteis que nós conhecemos são esses 3 grupos: as tartarugas, cobras e lagartos e os crocodilos. Se nós observarmos aqui na base desse grupo, nós temos esse ancestral. Ele é o mesmo ancestral para as tartarugas, cobras, lagartos e crocodilos? É, se a gente observar, a partir desse ponto sai, né, todos eles. No entanto, esse ancestral não é exclusivo dos 3. Ele é o mesmo ancestral das aves e dos mamíferos. Então, répteis não formam um grupo monofilético. Eu não posso considerar a classe reptília, né, a classe dos répteis, como uma classe aceita segundo a classificação filogenética. Então, quais seriam as opções para a classificação dos répteis? Existem algumas opções que são mais viáveis, outras menos viáveis. Então, os cientistas analisam isso e vão propondo a classificação de acordo com o que seria mais viável para o entendimento do grupo dos vertebrados. Uma das opções seria organizar todos esses indivíduos em uma mesma categoria taxonômica. Como eles vêm de um mesmo ancestral comum e exclusivo a todos, nós poderíamos, então, ao invés de termos as classes dos répteis, aves e mamíferos, temos uma classe única, já que todo esse grupo realmente formam um grupo monofilético. Uma outra opção seria quebrar esses grupos em 3 classes. Então, nós faríamos o quê? Colocaríamos uma classe só para as tartarugas, uma classe para cobras, lagartos, crocodilos e aves e manteríamos a classe mamália separada, como ela já é. Então, aqui, ao invés de nós juntarmos formando uma classe só, aqui nós dividiríamos em 3 classes. Então, antigamente, o que seria répteis, aves e mamíferos continuariam 3 classes. No entanto, nós dividiríamos os répteis numa classe só para as tartarugas e no outro grupo dos répteis incluiríamos as aves. Então, voltando aqui nesse slide, nós vamos observar aqui com relação à classificação do subfilo vertebrata em 5 classes. Nós percebemos que, segundo a classificação filogenética, nós não podemos considerar o subfilo vertebrata como constituído de 5 classes, porque a classe Piscis, na verdade, são 5 linhagens distintas e as classes dos répteis e das aves estão interligadas. Então, répteis provavelmente seriam quebrados em 2 grupos, separando tartaruga como uma classe e juntando cobras e lagartos com a classe e os crocodilos com a classe das aves. Já que nós estamos falando de classificação, vocês devem ter percebido que as categorias taxonômicas, a partir do momento que nós organizamos os seres vivos dentro dessas categorias, nós damos nomes a esses grupos, né? Isso aqui a gente tem um exemplo. Nós temos aqui a classificação do urso americano. A espécie do urso se chama ursus americanos. O gênero desse urso se chama ursus.
a família Ursidae, a ordem Carnívora, a classe Mammalia, o filo Chordata, o reino Animalia. E aí vem uma questão: como dar estes nomes? Existem regras para dar esses nomes? Por que os nomes são escritos dessa forma? Por que Mammalia tem 2 M's? Por que Chordata é com CH? Por que o nome da espécie são 2 nomes e os outros são um nome só? Existem regras, sim, para nomenclatura dos seres vivos. É o que nós chamamos de nomenclatura científica. E nós vamos falar um pouquinho sobre as principais regras na hora de dar nome aos seres vivos. Bom, a primeira coisa é com relação à língua. Toda vez que um ser vivo ele é descoberto, é estudado e é dado um nome a ele, nós temos que usar o latim como base. Por que nós usamos o latim? A escolha da língua latina foi por uma questão de evitar conflitos, uma vez que o latim é uma língua morta, portanto, nós não estaríamos beneficiando nenhuma nação. Se nós usássemos, por exemplo, o inglês, seria muito mais fácil para aquelas pessoas que têm a língua inglesa como língua mãe, e seria um problema para aquelas pessoas, por exemplo, que falam russo. A mesma coisa se eu usasse o japonês, eu estaria beneficiando as pessoas que usam o japonês como língua materna. Então, para evitar esse problema, foi escolhida uma língua morta. O latim não é língua materna de nenhuma nação. Apesar de existirem línguas que têm uma origem latina, como o português, o espanhol e o italiano, nós não falamos latim. Nós falamos o português, que veio do latim. O latim em si não é uma língua vivente. Não existe nenhuma nação que fale o latim, que tenha o latim como língua materna. Por isso, usamos sempre o latim. Como é difícil para as pessoas em geral usarem o latim, já que é uma língua morta, nós temos a opção de, ao invés de usar o latim, usar o chamado latinizado, que é transformar as palavras que nós conhecemos na nossa língua de uma forma que ela fique parecido com o que seria escrito no latim. Então, é uma opção. Uma observação interessante sobre a questão do latim é que o latim nunca tem acento. Portanto, nomes científicos nunca serão acentuados. Uma outra regra é que nomes científicos são nomes próprios, portanto, sempre serão iniciados com letra maiúscula. Assim como o seu nome começa com uma letra maiúscula porque é um nome próprio, as categorias taxonômicas também precisam receber uma nomenclatura, uma terminologia que tenha a inicial maiúscula. Então, nós observamos aqui Mammalia, iniciando com letra maiúscula, Carnívora, Canis, porque, como são nomes próprios, sempre terão a sua primeira letra, a sua inicial maiúscula. Outra regra é com relação aos nomes de espécie e de gênero. Toda vez que você for dar nome a uma espécie ou a um gênero, você vai usar o itálico ou o grifado na hora que você for escrever. Isso é uma forma de destacar esse nome no meio de um texto. Então, é uma regra, toda vez que você for escrever um nome de espécie ou um nome de gênero, na hora que você estiver escrevendo, você vai colocar esse nome em itálico, se for no computador, ou vai colocar ele grifado. Então, nós temos aqui o exemplo do gênero dos cães, que é o gênero Canis, que sempre vai estar grifado porque é um gênero. Uma quarta regra, e muito importante, é com relação aos nomes de espécie. Os nomes de espécie, eles seguem a regra que nós dizemos que é a regra binomial, ou seja, espécies sempre são descritas com 2 nomes. A nossa espécie, por exemplo, é Homo sapiens. Não é só Homo e nem é só sapiens, tem que ter os 2 nomes. Então, a espécie humana é Homo sapiens. A espécie do cachorro é Canis familiaris. Sempre são 2 nomes. É o que nós chamamos de uma nomenclatura binomial. E o que significam esses 2 nomes? O primeiro nome sempre vai ser relacionado ao gênero. Então, o primeiro nome de uma espécie, ela representa o nome do gênero. Então, Canis familiaris é a espécie do cachorro. O gênero do cachorro, Canis. No caso da espécie humana, o nome da espécie humana é Homo sapiens, o nosso gênero, Homo, porque o primeiro nome da espécie, do termo que nós usamos para nomear a espécie, sempre vai ser igual ao nome do gênero.
O segundo nome, que é chamado de epíteto específico, ele vai ser iniciado com letra minúscula. Por quê? Se a regra é que termos científicos sempre são escritos com letra maiúscula. Porque o segundo nome não é um nome científico, ele é um pedaço do nome da espécie. Portanto, não precisa começar com a letra maiúscula. A letra maiúscula tem que estar aqui, no início. O familiares não é um nome científico. Sozinho, familiares não significa nada. O nome da espécie é Canis familiares, então a letra maiúscula só vem aqui em Canis. Quinta regra é com relação ao nome de família. As famílias, elas têm terminação diferente dependendo de qual é o grupo. E nós temos principalmente essa diferenciação dentro do reino animal e do reino plantae. No grupo dos animais, no reino animal, as famílias sempre terminam em daí. Então, família dos cachorros é chamada de família Canidae, família dos gatos, família Felidae, família dos seres humanos, família Hominide. Sempre vai ter essa terminação, D-A-I. Já no grupo das plantas, a terminação é ácea. Então, aqui nós temos a família das orquídeas, orquidácea. Família das rosas, rosácea. Sempre vai ter esse finalzinho, A-C-E-A-E. Para exemplificar tudo que eu falei até agora sobre classificação biológica e nomenclatura científica, nós vamos usar aqui 4 exemplos, que é o exemplo dos seres humanos, dos gatos, dos cães e de uma orquídea, que é a orquídea utilizada na produção da baunilha. Vamos começar aqui com os seres humanos. Nós pertencemos ao reino Animalia, filo Chordata, classe dos mamíferos, ordem dos primatas, família Hominide, gênero Homo, espécie Homo sapiens. Os gatos pertencem ao mesmo reino, ao mesmo filo e à mesma classe dos seres humanos. No entanto, a sua ordem é diferente. Dentro da classe mamália existem várias ordens. A ordem dos seres humanos é a ordem dos primatas. A ordem dos gatos é a ordem carnívora. Dentro dessa ordem carnívora, os gatos pertencem à família dos felides, gênero Felis, espécie Felis catus. No caso dos cães, eles compartilham conosco e com os gatos o mesmo reino, o mesmo filo e a mesma classe. No caso aqui da ordem, a ordem dos cães é a mesma ordem dos gatos, que é diferente da nossa. Tanto cães quanto gatos pertencem à ordem carnívora. E dentro da ordem carnívora existem várias famílias. A família dos gatos é a família Felidae e a família dos cães é a família Canidae. Dentro dos canídeos, eles vão pertencer ao gênero Canis e à espécie Canis familiares. A orquídea que é utilizada na produção da baunilha, ela tem uma classificação totalmente diferente porque ela já diferencia aqui no reino. Ela não pertence ao reino animal, e sim ao reino plantae. Dentro do reino plantae, vai pertencer ao filo das Magnoliófitas, a classe das Liliopsidas, a ordem Asparagales, a família Orquidácea, o gênero é o gênero Vanilla e a espécie é Vanilla planifolia. Então, vocês têm aí 4 exemplos de classificações totalmente distintas, mas que alguns grupos eles apresentam algumas similaridades. Como a classificação biológica atual utiliza a origem evolutiva para organizar os seres vivos, o que nós chamamos de classificação filogenética, essas similaridades elas mostram parentesco evolutivo. Então, nós observamos aqui que cães, gatos e seres humanos são mais parentes entre si do que com as plantas, com as orquídeas, porque nós compartilhamos o mesmo reino, o mesmo filo e a mesma classe. E temos um reino totalmente diferente das plantas. Então, se nós formos olhar aí parentesco evolutivo, evolutivamente nós somos mais parentes dos cães e dos gatos do que das orquídeas. Observando aqui as ordens dentro do reino animal, nós observamos que cães e gatos pertencem à mesma ordem, que é uma ordem diferente da nossa. Isso quer dizer que dentro da classe mamália, cães e gatos são mais próximos evolutivamente. Eles têm um parentesco evolutivo maior entre si do que conosco.
Essa foi a nossa aula sobre a relação entre a evolução e a classificação biológica e as principais regras sobre a nomenclatura científica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à total disposição.